a acústica. Para jogadores e torcedores, o clima no velho estádio de Wembley era incrível, principalmente por causa do estrondo causado pelo coro da torcida. O estrondo de Wembley era provocado pelos gritos refletidos em superfícies planas no interior do estádio. Os projetistas do novo estádio queriam recriar esse ambiente. Para isso, era preciso manter os ecos de Wembley. Vou investigar esse efeito em uma superfície plana bem grande. A face de um penhasco. Todos sabemos o que é um eco. É o som refletindo em uma superfície. Aqui está um exemplo. Mas é o intervalo de tempo entre o som original, a fonte e o eco que importa. O som viaja em ondas na direção da parede e reflete de volta para mim. Se houver mais de 40 milésimos de segundo entre o som original e o eco, o cérebro vai ouvir dois sons distintos. Mas se o intervalo for menor, o cérebro vai ouvir somente um som e achar que é a mesma coisa. Então, vou ouvir exatamente o mesmo som desta buzina. Aí está. E o mesmo com a arma. Mas esses são sons simples e únicos. Quando muitos sons se refletem em diversas superfícies, eles se unem, formando um grande ruído. E é assim que se forma o famoso estrondo de Wembley. Mas historicamente, Wembley não é só um estádio de futebol. Também é palco de shows e já recebeu alguns dos maiores eventos musicais do mundo. Um dos mais famosos foi o Live Aid, que lotou o velho Wembley em 1985. Mas infelizmente, para alguns dos fãs que pagaram caro para ver seus artistas preferidos, partes do velho estádio tinham um lado ruim, acusticamente falando. Algumas áreas do velho estádio ficaram famosas pela reverberação, com o som concentrado devido ao formato de tigela do local. E esse era um dos desafios para os construtores do novo Wembley. Os projetistas queriam instalar 160 camarotes com frente de vidro em um anel em volta do campo. Mas da mesma forma que as paredes do velho estádio, os camarotes criariam problemas acústicos em shows. Vou demonstrar o problema com luz no lugar do som e enchendo um celeiro com fumaça e espelhos. Por sorte, o físico David Trevor Jones vai me ajudar. David. Oi, Richard. Gostei do que fez aqui, é muito legal. Mas o que vamos fazer com isso? Vamos tentar ver o som. Ambicioso. Luzes. Eu gostei do gesto teatral, muito bom. Tudo bem, mas isso é luz e estamos falando de som. Este é um feixe de som. E nós temos o espectador que pagou um bom dinheiro para sentar ali e ver a banda. O som se comporta assim? Posso dizer que, da mesma forma que a luz se refletiu no espelho, o som refletiria no vidro do camarote? O som não é tão focado, é um pouco mais difuso. Mas isso mostra o que aconteceria em termos físicos. Estou supondo então que a bola de futebol, que é a nossa espectadora sentada ali, não recebe somente este som. Se aquela luz é a fonte, ela ouve uma vez direto nos ouvidos e outra vez refletido daqui. Exatamente, isso mesmo. Ela ouve um eco vindo de trás. Assim, existe uma zona de incidência na plateia em que as pessoas sentadas nessa área crítica recebem os ecos vindos de trás, refletidos em todo o anel dos camarotes, todos concentrados nesse ponto. Então, qualquer um nessa área, e só temos 7, imagine só todos os vidros. As pessoas vão ouvir ecos diferentes, em tempos diferentes, viajando distâncias diferentes. Vai ser uma confusão. Vai ser o som mais horrível já ouvido, uma cacofonia.
Era exatamente isso que os projetistas de Wembley queriam evitar. A solução os levou até a tecnologia furtiva. Os engenheiros tinham uma tarefa difícil: manter uma reverberação suficiente para garantir o famoso estrondo de Wembley, mas eliminar as irritantes zonas de incidência. Existe uma solução, e os militares a usam para fazer coisas desaparecerem. A conexão com os militares remonta à época da Guerra Fria. Em 1981, esta aeronave ultra-secreta voou pela primeira vez. É o F-117 Nighthawk, um dos primeiros modelos de aeronave furtiva. A Força Aérea Americana projetou este avião incomum para evitar a detecção por radar. O radar funciona emitindo e recebendo ondas eletromagnéticas. As ondas do som e do radar se comportam da mesma forma que a luz. Elas refletem nas superfícies no mesmo ângulo em que chegam. Normalmente, as ondas do radar retornam, criando um eco, e isso revela a posição de um avião. Mas e se mudarmos os ângulos das superfícies do avião? Agora, as ondas do radar refletem em direções diferentes, e o sinal original se dispersa. Nenhum sinal coerente retorna. E foi dessa forma que o F-117 Nighthawk se tornou invisível aos receptores de radar. Aplicando os mesmos princípios em Wembley, os projetistas puderam resolver o problema dos ecos irritantes. Mais uma vez, vamos ver como isso funciona com um feixe de luz. David, um desafio. Com essa montagem você mostrou o problema. Pode usar os mesmos recursos para mostrar a solução? Com certeza, é muito simples. Basta inclinar levemente o vidro frontal dos camarotes. E quando faz isso, a luz sai da zona central. Isso mesmo. O que fazemos em cada um dos camarotes é inclinar o vidro frontal só um pouquinho, evitando um reflexo concentrado. Tudo bem, estou vendo que isso funciona aqui. Mas isso é para quem vai ouvir uma banda. Mas normalmente o público vai lá ver um jogo de futebol e a torcida adora o barulho, o ruído, o eco. Faz parte da experiência. O estrondo de Wembley. Ele continua lá. Nós apenas dispersamos um pouco o som. Todo mundo que estiver sentado em torno do anel do estádio ainda vai ouvir o som refletido. Ainda vão ter o estrondo de Wembley. Então é assim que se livra das zonas de incidência e espalha o som, ao mesmo tempo mantendo o estrondo, mantendo os ecos. Você pode comer o bolo e guardá-lo. É possível com eco. Assim, os projetistas mantiveram os ecos, mas apenas os dispersaram para evitar as zonas de incidência. Como podem ver, cada vidro tem uma leve inclinação em relação ao vizinho. Não fica voltado diretamente para o campo. Cada painel está virado 5 graus, criando este sutil efeito em zigue-zague. Ao quebrar a curva do estádio com este padrão, os projetistas evitaram a concentração das ondas sonoras, que agora são refletidas em todas as direções. Agora, a acústica para os shows é do século XXI, mas o estrondo de Wembley continua do jeito que a torcida gosta.